Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma live, mais uma segunda-feira aqui. Hoje a gente vai falar a respeito, sempre visando a amamentação, os cuidados com o bebê, né? O melhor, a gente dá o melhor aqui para que vocês tenham uma vivência de aleitamento materno eficiente, os cuidados com esse bebê também, né? E hoje a gente vai falar a respeito das maneiras que a gente pode acalmar o bebê sem que a gente faça o uso de dispositivos como a chupeta, por exemplo. Deixa eu ver se a Cris já entrou. Já entrou. Vamos adicioná-la aqui. Conversar a respeito deste assunto, né? Meio polêmico, mas existem algumas formas que a gente consegue. Oi, Carlinha, tudo bom? Tudo bom, Cris? Tudo, Tá boa? tudo jóia com você? Tudo bem, tudo jóia. Tudo em ordem. Deixa eu fixar nossa live aqui. Tô só me ajustando aqui também. Aqui. Acho que agora foi. Ó, psicodélico. Pronto. Ó, Tá aqui. uma coisa que parece quase impossível, né, Carlinha? Que a gente sempre acaba sendo tentado, né, a usar a chupeta para acalmar. A gente não vê outra possibilidade, né? Mas estamos aqui para dar algumas alternativas para as mães, né, para que elas consigam, de repente, não usar desse artifício, sabendo que, por mais que a gente às vezes tente, que a gente fala para as mães, né, porque muitas vezes a mãe introduz a chupeta e a gente acaba, a gente não orienta, né, mas a gente respeita a opção da mãe ou da mulher, mas a gente agora falar que isso faz bem ou que isso não causa impacto, aí já a gente já estaria falando uma mentira, né? A gente sabe o quanto é desesperador para os pais, né? No momento que a criança começa a chorar ou que não dorme, né? Então, o quanto é desesperador ver essa criança chorar e às vezes a chupeta. Tá dando eco, Cris? Um pouquinho, Tá Carlinhos. dando eco? Agora Será que é melhorou. o fone? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Uhum. E o quanto a chupeta é tentador, porque a chupeta é meio cultural, né? As pessoas vêm com essa cultura da chupeta já há algum tempo. Então, a primeira tomada de decisão aí é a chupeta, né? E eu falo que eu vou falar da chupeta lá na frente, né? Eu acho que eu vou tirar o fone, Cris, porque está dando eco. Vamos ver se fica melhor sem o. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Me ouvindo bem? Uhum. Melhor? Tá meio parecido, pra falar a verdade, Carlinha. Não sei, a voz tá um pouquinho metalizada só. Que engraçado, né? Não, mas dá pra entender normalmente, sem nenhum problema. Então, voltando, então é assim meio cultural, né? Então, a inserção desse pico de silicone, muitas vezes, as mulheres, as mães, essa família, acaba dando ouvidos e dando margem para a inserção, né? Mas a gente tem que, antes da gente começar a falar de chupeta, eu vou falar na chupeta lá no final só, né? A gente vai falar aqui quais são as maneiras pelas quais a gente pode acalmar essa criança, né? E que maneira a gente pode também dar uma qualidade de sono boa para essa criança. Tá com eco? Tá um pouquinho com eco, na verdade. Que será, né? É, Por o fone. eu acho que com fone fica melhor. Dá um pouquinho E mais. agora? Tá Acho melhor. que agora melhorou. Acho que ficou Melhorou, melhor sem né? fone. Uhum.
Então, antes da gente começar a falar a respeito disso tudo, a gente precisa pensar que o recém-nascido, o bebê quando nasce, ele está vivendo um momento de esterogestação, né? A gente sabe que esse bebê, ele Deixa assim ficar melhor. ele sabe que esse bebê, ele tem lá os 3 trimestres, e quando ele nasce, né, quando esse bebê vem aí para o nosso mundo aqui, ele vai passar por mais 3 meses de adaptação fora do útero. E o ambiente uterino, ele é apertadinho, ele é escuro, né? Então tem uma série de questões aí que a gente vai falar Ele aqui no não é decorrer aqui. silencioso, né, Carlinha? O ambiente Não é uterino não é silencioso. silencioso, não é silencioso. Tem uma Né? certa movimentação, pela movimentação materna, o bebê está envolto em líquido amniótico, então existe um certo balançar, né, no ambiente uterino. Então, esse estudo da esterogestação, a gente sabe que veio para nos conscientizar, né? Foi estudado aí para que a gente tenha consciência de que esse bebê precisa de colo e que colo não é prejudicial, né? Porque muitas vezes elas escutam: a criança não sai do colo, ele faz você põe no colo, ela faz você põe no colo, a criança vai se acostumar mal. Quem se acostuma mal com carinho, aconchego, né, amor, não é verdade? Então essa criança precisa sim ser aconchegada, precisa ser sim colocada no colo, ela precisa sim ouvir a frequência cardíaca dessa mulher, dessa mãe, e ele estava lá dentro escutando, né? A frequência cardíaca, o balançar do líquido amniótico, o barulho do sangue passando pela artéria, né, que faz um baita de um barulhão, né? Então, essa técnica da esterogestação, esse movimento da esterogestação veio para nos conscientizar a respeito desse monte de coisa aí, né? Então, muitas vezes o bebê chora, acaba chorando, porque ele sente falta do ambiente uterino. Né? Então, muitas vezes, mas ele está alimentado, está quentinho, está trocado, está limpinho. Por que ele chora? Porque muitas vezes ele sente falta desse aconchego do que ele tinha lá atrás. Então, ele precisa se acostumar. E esses pais precisam se acostumar e aprender qual é o choro dessa criança, porque o choro nem sempre é forte. Se essa criança está alimentada, se essa criança está limpinha, se essa criança está tudo bem, ele está tentando se comunicar de alguma maneira. E o choro, muitas vezes, cala-se a boca dessa criança, muitas vezes, com um dispositivo dentro da boca dele. Exatamente. Né? E aí a criança perde a habilidade de se comunicar, porque ela percebe que a forma de comunicação dela não está sendo efetiva, né? E os pais também perdem a oportunidade de identificar o que cada choro da criança significa. Então, esse é muito importante, essa interação entre pai e filho durante esse período aí conturbado dos primeiros 3 meses. E essa descoberta, né, dessa criança aqui fora, ela está aprendendo, né? E os pais também estão aprendendo ali como saber como lidar, né? Porque ela estava apertadinha no ambiente super restrito que é o útero, né? Sem luz. Né? Exato. Então não ela sabe sai o que é aqui dia, o que fora, é noite, né? Não sabe o que é dia, o que é noite. E aí ela sai aqui para fora e se assusta com tudo isso, né? E a forma de comunicação é o quê? O choro. Então, pensando nisso tudo, nós alinkamos aqui 8 maneiras que a gente pode fazer para que essa criança se estabilize, fique mais tranquila, e que o choro seja uma forma de comunicação que os pais acabem entendendo e tendo tomadas de decisão, né, de algumas coisas, tenha conhecimento de testar coisas. Né? Porque a gente também não sabe o que vai ser suficiente ou não para o nosso filho. A gente precisa conhecer as coisas para a gente poder introduzir e testar. Né? Então, uma das coisas que a gente vai começar a falar é o estabelecimento de rotina. Esse bebê vem
O bebê é um livro aberto, é um livro em branco e aberto. Então, tudo que você mostrar para essa criança, ela vai tomar isso como verdade, né? Então, você vai, junto com ela, escrever essa história. Então, ela vem sem nada, ela vem limpinha de todo o conhecimento, ela não sabe de nada. Você vicia, você mostra as coisas para ela. Uhum. Então, precisa se estabelecer uma rotina, primeiro de tudo. O bebê, quando nasce, ele não sabe nem que está fora do útero. Logo que ele nasce, tem lá as frequências cardíacas, respiratórias, temperatura muitas vezes alterada, tal. Ele tem a sucção muito presente, mas ele não sabe que ele está fora do útero. Ele sente medo, ele tem medo de cair, né? Ele tem o reflexo de Moro, mas ele não sabe que ele está fora do útero. Muito menos o que é dia e o que é noite, né? Então, a gente tem que mostrar para essa criança o que é o dia e o que é a noite. Normalmente, a gente descansa à noite, né? Por conta aí de uma série de questões, ciclo circadiano, produção de láctea, né? Que a hipófise trabalha melhor à noite. Enfim, tem uma série de questões aí que à noite é muito eficiente. A produção da melatonina é feita, o hormônio do sono, à noite, né? Então, esse bebê não sabe do que se trata. Então, o que eu falo para essas mães? Durante o dia, é rotina normal, é dia normal. Abre-se janela, abre-se cortina, né? O barulho da casa normal, de televisão, gente falando, mesmo que essa criança vá dormir, você não tem que puxar. Ele tem que entender que é dia. Né? E à noite, eu falo para elas, gente, à noite precisa do aconchego, precisa do carinho, mas não da verbalização. Você vai interagir com essa criança de uma outra forma. Você vai interagir com essa criança no toque, você vai interagir com essa criança na amamentação e não na verbalização. Então, tem algumas coisas aí que a gente pode preparar um ambiente para que o sono dessa criança seja... Esse fone está péssimo. Até eu estou escutando eco. Não tá, eu acho que é mais impressão sua, Carlinha. Assim, tá um pouquinho, mas não tá nada de absurdo, não. Pode ficar tranquila. Então, a gente precisa preparar um ambiente para que esse sono se estabeleça, para que essa criança fique tranquila, né? Claro, ela vai acordar, o recém-nascido vai acordar, ele é livre demanda, então ele vai ter o sono e vai acordar algumas vezes, inclusive à noite, né? Só que as pessoas, as mães, acham, olha, ele passa o dia dormindo, eu tenho que acordar e à noite ele fica acordado. Claro, ele não sabe o que é dia, né? Parte daí. Então, vamos preparar esse ambiente para essa criança entender e a gente meio que direcionar essa criança a fazer associações para que ela entenda e vá tendo uma rotina de associações de que aquele é o momento dela relaxar, baixar a bolinha dela, que ela vai mamar e vai dormir. E como que a gente pode fazer isso? Então, eu sempre falo para as mães, o banho é uma coisa relaxante para o bebê. Em algumas crianças, o banho de higiene, na verdade, ele agita a criança, ele dá estímulo para a criança. Quando você tem toque, quando você lava a cabecinha do bebê, quando você lava o corpinho do bebê, as células estão se agitando ali, né? Então, você está dando estímulo para essa criança. Então, para alguns bebês, não é um estímulo legal no momento que você quer que ele durma. Então, as pessoas às vezes falam, vou dar o banho à noite. A criança até dá uma relaxada, só que depois ela desperta. Então, o que eu falo para as mães? A gente vai trabalhar o banho da higiene e o banho relaxante. O banho da higiene você vai dar durante o dia, né? Você vai dar antes das 5 horas da tarde. Você não vai fazer isso em final de tarde. Você vai fazer isso antes das 5 horas. Né? E você estabeleça a sua rotina dessa forma. E a gente vai fazer um banho relaxante. Como que é esse banho relaxante? A água é mais quentinha, o quentinho já deixa a gente mais relaxado. Então, você pode fazer isso dentro do quarto da criança, nunca no banheiro, porque você vai ter que transportar e a gente tem que criar um ambiente, né?
Então, você pode fazer ou o ofurô, o banho de balde, dentro do quarto, ou na própria banheirinha. Você vai se organizar, vai deixar tudo pronto ali para vestir, para trocar o bebê. E você vai fazer um chá de camomila. O chá de camomila, o banho de imersão com o chá de camomila é muito relaxante para os bebês. Além de ser relaxante, né, porque vai ser banho de imersão, ele inala um pouco a camomila. A aromaterapia da camomila é muito relaxante, é tranquilizante para o bebê, né? Então, eu falo para elas fazer esse banho de imersão. Então, eu falo, vamos fazer um planejamento. Como que você vai fazer? Qual que é a última mamada da noite do seu bebê? Então, você vai estabelecer uma última mamada, tipo 11 horas da noite, por exemplo. Então, 40 minutos antes da mamada, né, você vai estabelecer esse banho, né? Só que a gente vai fazer umas associações, né, com o banho, a gente vai trabalhar com a iluminação desse quarto, né? Então, como que a gente vai trabalhar com essa iluminação? A gente vai usar uma luz azul. A luz azul é uma luz que ela tem o poder de relaxar e trazer uma qualidade de sono melhor para todos nós, né? Ela libera a luz é captada pela retina que vai lá para o nosso cérebro e que fala, olha, é hora de rebaixar. Então, a luz é importante. Então, quando você for dar o banho, você vai associar essa luz vermelha, essa luz azul, né? Porque você tem que enxergar, é uma luz mais baixinha, né? Não vai ser uma luz clara, né? Então, é uma luz que você utiliza já para ajudar com a aromaterapia da camomila, né? E a luz azul. Então, tudo aquilo que for vermelho, laranja, estimula. Então, tem algumas mães que falam assim para mim, Carla, eu fiz tudo isso, e aí ele acordou, ele dormiu, aí ele acordou 3 horas da manhã e eu fui dar de mamar. Nossa, ele acendeu de uma tal forma. Eu falei, tá, então vamos entender. Como foi que você foi dar de mamar? Você deixou a luz azul funcionante ainda? Ah, não. Ele demora para mamar, então eu liguei a televisão. A luz da televisão, ela é estimulante para nós que girar para o bebê. Né? Só uma coisa também em relação à luz vermelha, né? Só que existe uma outra teoria. A luz vermelha é o único comprimento de onda que o nosso corpo não entende como luz acesa. Então, até por isso que fotografia e tudo mais tem aquelas câmeras vermelhas. Não. Então, a luz a luz só vermelha, ela induz ainda a produção de melatonina e mantém a produção de melatonina. Então, normalmente, o que eu indico para minhas pacientes, se o bebê acorda depois da madrugada, aí eu peço que elas só acendam uma luz fraquinha vermelha para ela poder se orientar, para que o bebê não perceba, ou para que o corpo do bebê não perceba, e nem o da mãe também, que ela acendeu. Aí eu só não sei, eu acho que a luz azul, nesse momento da madrugada, às vezes ele pode despertar para o cérebro, falar assim, opa, é dia. Mas a luz azul, Cris, ela tem um poder de tranquilizar e um poder de relaxar, e a criança sendo amamentada, ela acaba entrando no sono dela no círculo circadiano. Quando você fala, de repente, isso no meio da madrugada. Eu acho que, de repente, a gente podia dar uma olhadinha e ver como é que é o impacto dela, para depois trazer para o pessoal aqui, porque eu acho que tem alguma divergência aí disso que eu já ouvi falar. Mas eu entendo, na cromoterapia o azul é... Na cromoterapia, o azul, eu não utilizo a luz vermelha na cromoterapia. E essa é uma prática minha, entendeu? Exato. Então, eu não utilizo porque tem estudos que mostram que a luz vermelha agita. Não só a luz, a cor vermelha. Sim, né? A gente está falando em cores aqui. Então, por exemplo, se você tem um quarto com uma pintura laranja, por exemplo, ela tem tons de vermelho, então ela agita o ambiente. Sim, igual, agora, se você tem uma cor do McDonald's, ele é amarelo, laranja, vermelho, porque alerta. Também
desperta a fome e tudo mais, tem toda uma questão. Mas só pensando Sim, realmente na questão de... cromoterapia, Não, mas assim, de pensar na influência da cor no círculo circadiano. Eu sim, acho que a gente só sim, sim. poderia ver porque até uma pessoa que fala bastante sobre isso é o Vitor Sorrentino, e ele sempre mostra, tipo, o quarto dele, luz vermelha, o quarto do bebê dele, luz vermelha. É, lógico, Isso uma na intensidade madrugada, diferente. não para dormir. Não no momento que É, você na quer verdade, trazer o assim, na hora que relaxamento assim, para o bebê. escureceu, porque ele sempre fala assim, a gente bagunçou a nossa vida, né? Então, assim, o fato da gente de estar escuro e a gente estar com essas luzes, a gente está, na verdade, acabando com o nosso cérebro, né? Então a gente está Sim, sim. passando a mensagem errada. Então, ele sempre fala que assim, no momento que escureceu, já seria o momento para você ou com o dimmer baixar a luz, ou ir substituindo mais por essa questão vermelha para. Mas uma intensidade diferente. Eu entendo o que você fala, essa questão da Entende o que eu quero cromoterapia. dizer? Eu entendo, E a mas só cromo, para não confundir, até porque quando eu vou falar de higiene do sono, de repente vai aparecer algum paciente aqui e vai falar, ué, mas a Cris falou exatamente o contrário. Então, só falar o porquê que tem alguma diferença entre os dois. E quando a gente vai falar em luz azul, só não confundir a questão da luz azul de tela, né? Então, por exemplo, a é, televisão emana luz azul, o celular emana luz azul, e essa luz azul que esses aparelhos eletrônicos eles acabam emitindo, esses são os emitem piores. prejudiciais, Aí a isso gente mesmo. sempre desabilita as funções de televisão e de celular quando eles emitem a luz azul para a gente tentar diminuir o estímulo, né? O estímulo do. Enfim, Do o estímulo. agitar, né? O Da círculo atividade, circadiano acaba. atividade e relaxamento, atividade e relaxamento. Exatamente. Né? Então, por exemplo, na cromoterapia, a cor verde, os tons pastéis de verde, ele é antiestressante. Uhum. Né? Então, também proporciona, né, um quarto verdinho. Por isso, os hospitais utilizam a cor verde, a cor azul, Exato. né, que é exatamente o Uhum. relaxamento, e não exercer a atividade. Né? Exatamente. Então, eu entendo o que você está dizendo da luz vermelha em relação ao ciclo circadiano. Isso. E não em relação, eu estou falando em relação à cromoterapia que a gente pode utilizar para deixar o relaxamento dessa criança, para que essa criança, se ela está chorando, ela dá uma acalmada, ela entende, preparar um ambiente para dar suporte para que ela estabeleça um sono legal, porque normalmente as crianças são muito agitadas, né? Eu tenho muitos pacientes agitados. Uhum. E isso vem da gestação, e é todo um. E aí, você fazendo isso, você também acalma essa mulher, você também acalma essa mãe, esse pai, porque eles estão agitados, porque a criança não dorme, porque eles estão cansados, porque a criança chora. Isso. Né? E aquela questão que a gente já falou aqui, da inabilidade dos pais de trabalhar com esse choro da criança. A criança chorou, eles ficam desesperados, né? Então, você trabalhar esse ambiente é uma forma de você trabalhar a família como um todo, porque ele está ajudando, e isso começar uns 10 minutos antes, não é colocou porque já vai. E é uma rotina a ser estabelecida, né? É um dia após o outro, perdão, é um dia após o outro, instalar uma rotina para que essa criança vá tendo, fazendo essas associações do cheiro, da cor, da luz, né, do quentinho do banho, e que isso é o momento dela rebaixar, baixar a bolinha dela ali e dormir. Isso. Né? A Você lavanda mostrar também funciona bem nessa hora, além da camomila, a lavanda também funciona sim, muito eu vou bem nesse falar. momento. Uhum. A lavanda, eu gosto, e assim, a camomila, você pode também fazer, uma das coisas que eu gosto de falar, é pingar o óleo essencial, só que assim, gente, precisa ter orientação de alguém que trabalhe com isso, não vai comprar óleo essencial e sair passando no teu filho, né? Porque o recém-nascido, em questão
é muito sensível, a absorção é muito rápida, então precisa ser direcionado por um profissional que saiba fazer isso, né? Então, eu gosto de falar para fazer a massagem, a Chantal, ou fazer uma massagem de reflexologia podal na criança, com óleo essencial de camomila, você misturar naquele olhinho que você vai fazer a Chantal, que é própria do bebê, né? Para já ir relaxando esse bebê. Você faz a massagem e aí você coloca no banho já com a erva da camomila ali. Claro, você vai fazer o chazinho, cuidado com a temperatura para não queimar o bebê, vai coar para não ficar grudando nele a ervinha da camomila, né? E aí a massagem com camomila também é legal. E também preparar o ambiente na aromaterapia, com lavanda. Então, 10 minutos antes de você começar esse banho, você instala lá o difusor e deixa esse ambiente cheirosinho. Vai para o quarto com o bebê, você vai desligar esse difusor e deixa esse cheirinho da lavanda. Pode pingar também, se a criança é muito agitada, tem um sono muito agitado, a gente também prescreve alguma coisa aí da própria lavanda no travesseirinho do bebê, né? Também para dar uma calmadinha no bebê. Mas tudo isso com direcionamento profissional, tá bom, pessoal? Porque é perigoso. E assim, o ambiente tem que estar harmonioso. Né? Não é gostoso você estar num ambiente cheiroso, num ambiente com uma luz adequada, com alguém te fazendo massagem, te relaxando, depois fazendo um banho de imersão. Gente, precisa de chupeta? Basta a gente ter calma, paciência, persistência nas coisas. Não é porque você fez uma vez, não deu certo, que você fala, isso não presta. Não, gente, você precisa se habituar, você precisa instaurar uma rotina, não é verdade? E tem o som também, né, Carlinha? Então, nesse Vou falar. Vou falar. E aí também tem a questão do som, que ou você utiliza aquele som que você usava para relaxar quando você estava gestante, né? Algumas mulheres não utilizaram, fizeram meditação, não fizeram essa instauração dessa musicoterapia. Aí eu aconselho, né, eu dou a dica para baixar um aplicativo de sons binaurais, que são sons que trabalham com os hemisférios cerebrais. Né? E aí é um som branco, né? Ele é limpo, e você faz associação com sons da natureza. Então, você pode colocar som de passarinho, de riacho correndo, de água correndo, de chuva, de vento. Então, você associa alguns sons, e isso também vai fazendo, é como se fosse um relaxamento induzido, vamos dizer assim. Até para nós que temos isso, é utilizado para pessoas, inclusive, que têm insônia, né? Um relaxamento guiado aí. Então também funciona. O que mais que a gente pode falar? Tem som intraútero também, né, Carlinha? Quando o bebê é pequenininho, assim, logo recém-nascido, no primeiro mês de vida, também os sons intraúteros, eles ajudam bastante. Só para falar um pouquinho sobre a musicoterapia na gestação, a gente sabe que a partir de 18 semanas de gestação, a audição do bebê já é formada intraútero. Então, é um momento onde você pode começar a ouvir a música que você gosta, a música que você vai usar para relaxar ou para trazer esse... para colocar na sala de parto. Exatamente. Então, você pode fazer isso a partir de 18 semanas. Os trabalhos mostram de 30 a 40 minutos por dia já é o suficiente. E os trabalhos foram feitos ou com música bossa nova ou com algumas músicas clássicas, né? Mas, se de repente esse não é o estilo musical que te agrada, não vai ter, assim, é tão benéfico quanto você usar o que você se acalma também. Não adianta você colocar o clássico, você fala, meu Deus, o bebê não vai ficar na informação do relaxamento, vai ficar na informação da tortura, né?
E aquela coisa, né? A mulher também precisa estar relaxada, porque a criança sente tudo que a mãe sente, né? Então, muitas vezes, elas falam assim, nossa, tava berrando. Aí eu chego. Dá o bebê pra mim. Nossa, o que você fez? Que botão que você apertou? Gente, você tá agitada, a criança tá sentindo, é energia, né? É energia. Então, essa mulher também precisa praticar algumas coisas aí, para ela também poder estar equilibrada. Eu sei que o puerpério é um momento difícil, é um momento desafiador, né? Mas é necessário que essa mulher respire flor e assopre vela e que faça combinados com a sua rede de apoio e que faça combinados com o seu esposo, seu marido, sua companheira, seu companheiro, para poder ajustar algumas coisas, né? Exatamente. E a criança, a gente tem algumas técnicas aí, a técnica do 5S também é muito eficiente, né? Que a gente pode fazer o tal do swaddle no bebê, aquele casulinho, né? Aquele charutinho, a criança... Na verdade, a técnica dos 5S é imitar o ambiente intrauterino, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um ambiente apertadinho, né? Então, quando você faz o swaddle no bebê, ele já se sente mais aconchegado, apertadinho, né? Então, essa é o primeiro S aí. Ele simula a restrição uterina, né? Que é aquele espaço mais restrito do bebê. Lateralizar essa criança, quando ele já estiver enroladinho no swaddle, como se você estivesse no seu antebraço aqui, né? Como se você estivesse abraçando uma bola de futebol americana. Né? Então, você vai passar a mão, ele vai estar aqui, você vai segurar o bumbumzinho dele aqui e vai tentar trazer as costinhas dele para você e a barriguinha mais para baixo. Então, a outra mão também estará segurando ali, na barriguinha. Então, a temperatura também é importante nessa região, e eles têm muito desconforto gastrointestinal também, né? As cólicas, os gases, né? Então, você também já ajuda com essa lateralização. O ruído, né? Que a gente falou que eles escutam lá da nossa artéria, que é aquele... que é exatamente o barulho que ele escuta, só que tem que ser mais alto do que o choro do bebê. Né? Então, você tem que fazer uma coisa contínua e mais alta do que ele está chorando ali. Né? E isso tem um efeito calmante para ele, porque ele vai falar, opa, esse barulho eu conheço. Né? E aí, você quando está com ele nessa posição no colo, você vai balançar essa criança. Balançar, que eu falo, é um movimento suave, como se fosse uma cadeira de balanço. Né? Porque que movimento ele tinha quando ele estava lá dentro? Ele tinha o seu andar, né, o andar, com a vibração do líquido amniótico, que fazia esse movimento dele, né, lá dentro, o movimento dele também ali dentro. Então, ele já se ambientaliza ali com esse... E aí você vai balançar como se você estivesse numa cadeira de balanço, rítmico, em movimentos rítmicos. Por quê? Não é estar com o bebê e chacoalhar ele no colo. Isso você agita, você não rebaixa essa criança. Né? Você não deixa essa criança mais relaxada e calma. Se você chacoalha, você agita. Né? O que mais? Sucção. Né? Os bebês têm aí a tal da sucção. Então, se ele está nesse posicionamento, não dá para você colocar ele no peito. A não ser que você vire, aí você não vai estar mais lateralizando, você vira e coloca ele no peito. Ou você pega a própria mãozinha dele e coloca na boca para que ele, não o dedo, é a mão, para que ele tenha o estímulo de sucção. Porque a sucção, ela faz com que a criança se acalme, ela minimiza a dor, tanto é que a gente usa a sucção em momentos de procedimentos, né, para que o bebê não sinta dor e tudo mais. Então, essa técnica é muito interessante, é muito legal, né? O movimento contínuo, esse movimento contínuo do balanço,
esse balançar contínuo, ele tem um efeito meio hipnótico para o bebê. Então, ele adormece, ele acalma e adormece, sabe? Então, gente, existem várias e várias e várias coisas aí que a gente pode utilizar antes da gente inserir um dispositivo para ele ficar quietinho. Tem uma outra coisa que eu gosto também de falar, que é o sling. O sling, gente, é vida. O sling, muitas vezes você faz tudo isso e a criança é muito agitada e ela não quer ir pro bercinho, né? E, tem ninho? Então vamos fazer um ninho. Às vezes os pais compram aquele ninho, mas a criança é pequena e ainda sobra espaço dentro desse ninho. Então eu ensino a fazer um outro ninho com toalha, com poeiro, dentro do próprio ninho ou fora, num bercinho, onde a criança vai dormir. Uhum. E a criança precisa sentir delimitação, ela precisa sentir aconchego. E algumas crianças fazendo tudo isso são duras na queda, né? Uhum. E aí eu dou a dica também do sling. Por quê? Porque o sling, ele é seguro e prático. Então a criança, a mamô, ela vai ficar num posicionamento ali no seu peito, ouvindo a sua frequência cardíaca, sentindo a sua frequência respiratória, né? Vai estar num posicionamento que, se ela acabou de mamar, vai evitar o tal do refluxo, né? Ela está mais altinha. E vai adormecer porque ela tem a troca de calor, né? O tal do vínculo que é construído aí e tudo mais. E o sling E a mãe, com as mãos... também dá para ser usado por outra pessoa, né, Carlinha? Então, às vezes, o pai consegue. E ela vai estar com as mãos soltas. Às vezes ela está sozinha, então ela consegue escovar os dentes, por exemplo. Uhum. Ela consegue tomar o café da manhã dela. Uhum. E também pode fazer combinados com o próprio esposo. Olha, eu vou amamentar, eu preciso descansar. Então, você também, porque você vai trabalhar. Então, veste, faz a amarração do sling, deixa ele dormir aqui e sem o perigo dessa criança cair. Porque se a mãe coloca ele aqui e fica segurando, ela acorda toda hora porque ela acha que a criança vai cair. E ela pode cair. Uhum. Né? Isso. Então, você pode compartilhar, como você disse, com a sua rede de apoio, seja o esposo, seja a mãe, seja quem estiver lá, para dar esse suporte, né, para ela. Então, o sling também é uma maneira que a gente tem de acalmar também essa criança, de aconchegar, de dar colo, né, para ele e tudo mais, né? E aí, por que a gente fala que a chupeta ela impacta, né, na amamentação? Então, antes de eu começar a falar da chupeta, eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui um escrito em caixa alta? Uhum. Dá para ver? Dá pra... O que que tá escrito aqui no chupeta e nas mamadeiras também tem? Todas. Essa daqui é a Vente, mas tem MAN, tem Lilo, tem em todas as chupetas, tá? Em todas as mamadeiras. O Ministério da Saúde adverte: criança que mama no peito não necessita de mamadeiras e nem bicos em chupetas. O uso de mamadeiras e chupetas impactam no aleitamento materno. Então, isso não é da cabeça da enfermeira, não é xiita e não quer chupeta, não é da cabeça da pediatra, né? A chupeta impacta na amamentação, por quê? Porque o posicionamento de sucção dessa criança é diferente. Então, quando o bebê vem ao seio materno, ele faz uma biomecânica de sucção. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso. Então, ele projeta essa língua para frente, canolando o mamilo dessa mulher e fazendo alguns movimentos com essa língua para poder extrair esse leite e deglutir, né? E levar esse leite lá para trás e deglutir. Quando a gente pergunta para a mãe, tá com chupeta? Ela fala, ele não gosta. Por quê? Porque quando você insere a chupeta, ele posiciona a língua como se ele fosse mamar. E ele cospe a chupeta, né? E aí ela fala, ele não gosta. Só que rapidamente eles aprendem. E isso vai impactar na amamentação. Porque o bebê desaprende a mamar.
E aí ele desaprendendo a mamar vai impactar na amamentação, porque ele vai fazer fissura nessa mulher. Essa mulher vai ficar com dor, não vai conseguir dar de mamar para o bebê, ele não vai conseguir. Mesmo ele fazendo uma pega bonitinha, ela vai sentir dor porque o tecido está aberto. Aí ela não conseguindo dar de mamar, o que acontece? Engurgita essa mama. Né? Atendi uma paciente nossa esse final de semana. Né? Não pela inserção de chupeta, mas por conta de uma fissura, o bebê pode desaprender ou pegar errado em qualquer momento. Não é porque ele não sabe quando ele nasce. Em qualquer momento. Esse nosso paciente tem mais de um mês, tem mais de 30 dias. Né? E fissurou a mama dela engurgitou porque ela não conseguia dar de mamar. Então, percebe? Impacta na amamentação, impacta na respiração dessa criança. O bebê que chupa a chupeta, quando ele, em algum determinado momento, ele solta essa chupeta, ele dorme muitas vezes de boca aberta. E aí, ele dormindo de boca aberta, ele também vai transformar essa cavidade oral e a dentição. E aí, o grande uso de crianças aí já com aparelhos ortodônticos para consertar o desarranjo, né, que foi feito através de uma respiração inadequada, por conta da inserção da chupeta, a sucção da chupeta. Aí as pessoas falam assim para mim, e o dedo? Antes a chupeta do que o dedo, Carla. Aí eu falo, não, gente, o dedo, a criança muitas vezes já sugava o dedinho lá dentro da sua barriga, né? Então, em algum momento, ele vai largar. É diferente da chupeta. Até eu brinco e falo para elas, o dedo pelo menos é mais orgânico, né? Tem pele, tem calor, né? Ele posiciona do jeito que ele quer, né? Agora, a chupeta não, você coloca, é só aquele movimento que ele faz. Impacta muito mais. E tem estudos aí, Cris, que falam que menos de 10% de crianças que chupam o dedo, que é prolongado esse uso do dedo. Somente 10%, ou seja, e não impacta na amamentação o dedo da criança, entendeu? Diferente de algum dispositivo que você coloca ali para a criança, né? Então, a sucção é diferente. O bebê mama menos quando ele chupa a chupeta, né? Ele vai mamar menos, ele vai perder mais caloria, né? Muitas vezes perde até um pouco mais de peso, porque substitui, né? Eu falo que é uma estrada, é uma estrada que tem uma linha que separa a amamentação exclusiva. Né? A chupeta é uma estrada que separa o aleitamento materno exclusivo. Então, assim, claro, a gente orienta, né? Não adianta você ter xiita e falar assim, não, você não vai acertar, eu não quero chegar aqui e ver esse bebê de chupeta, não. Agora, as mães acabam se conscientizando e fazendo isso que a gente fala, olha, prepare o ambiente, coloca no sling, faz aromaterapia, faz cromoterapia, faz um banho mais relaxante, essa criança vai dormir, não vai chorar. O ambiente estando tranquilo, a criança não se agita. O ambiente no qual a mãe está nervosa, o pai está nervoso, os dois se batem porque estão nervosos e não sabem como agir, é óbvio que a criança vai se agitar também e vai inserir a chupeta, porque, na verdade, eu falo que a chupeta acalma. A criança não, ela acalma os pais. Né? Porque eles têm a inabilidade de não conseguir trabalhar com aquele choro e tentar resgatar alguma coisa ali que possa ser feita naquele momento para o bebê acalmar e chorar. Então, a chupeta não acalma a criança, ela acalma os pais, ao meu ver. Né? E com impactos negativos, muito negativos. Né? Então, eu acho que se eu fosse ver na prática, assim, acho que eu elencaria as três melhores dicas seriam, primeiro, se acalmem os pais na hora do choro, porque muitas vezes a criança é realmente o reflexo do adulto. Então, tem hora que você chega num ambiente que você tem que primeiro até acolher os pais,
antes de falar com a criança. Você fala, É isso respira, mesmo. calma, tá tudo bem, não tem ninguém morrendo. Quando a flor é só para vela, Fica tranquila que dá tudo certo. Então, acho que essa é a primeira dica. Você é o adulto da situação, então respira, porque você que tem que resolver o problema. Então, não é a criança que vai resolver isso por você. sem dúvida. Não adianta Sem você dúvida. se desesperar. Então, esse acho que é... Você precisa direcionar, né? Você precisa se acalmar para você ter tomadas de decisão e um direcionamento melhor, né? Eu costumo dizer, imagina que você está viajando de avião e de repente o piloto do avião sai da cabine desesperado, gritando que Vira um caos. Vira um caos. que ele está inseguro com aquela viagem. Você está no meio do voo, né? Não dá para falar isso. Você pode até estar, mas você não vai demonstrar isso para os outros. Então, os pais têm que tomar esse tipo de atitude. A criança, quando ela percebe que o adulto está com a rédea na mão, ela se comporta de uma forma bem diferente. A coisa mais fácil de você perceber isso na criança é na hora do banho. Quando a gente vê o banho de demonstração na maternidade, o bebê ama. O bebê ama. Porque aquela enfermeira, porque aquela ele estava no líquido. Ele também estava naquele ambiente líquido. Então, aquilo para ele é familiar. Já é familiar. E daí a pessoa que está segurando o bebê tem muita prática. Então, ela tem muita firmeza. Ela pega aquele bebê, ela vira de um lado, vira para o outro. E o bebê está seguro, ele não fica chorando. Aí você vai dar o primeiro banho na sua casa. É o caos. É o caos. A criança fica naquele colo, aí você fala, ai meu Deus, eu vou derrubar o bebê. O que você acha que ele está sentindo? Ele está sentindo, meu, esse cara vai me derrubar. Me tira daqui. Me devolve aquela lá. Né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. A primeira coisa é sempre tomar a rédea da situação e se acalmar. Ninguém morre de chorar. Perceba o que o bebê está tentando falar para você. Segunda das dicas que a gente colocou, com certeza o sling eu colocaria no segundo lugar, porque ele é fundamental. Ele traz o toque, ele traz a temperatura, ele traz o cheiro, ele traz a frequência cardíaca, ele traz tudo, Então, às vezes a mãe fala, pode já colocar no sling? Já era para estar colocando no sling. Então, pode colocar sem nenhum problema, além do fato de poder delegar. E, às vezes, os pais se sentem, então, lateralizados, né? Colocado para escanteio nesse primeiro momento, onde eles acham que tudo depende tanto da mãe. Formação de vínculo com o próprio pai. Exato. Né? Formação de vínculo não só com a mãe, com o próprio pai. Vai ser um presente para esse pai, vai ser um presente para ele. Por que não ele ficar no aconchego com o filho no meio da madrugada, se ele está disposto a isso? Então, vai ser um presente para ele. E a questão do charutinho, como a Carlinha falou, às vezes o bebê só se sente perdido. Então, ele precisa daquela contenção para entender que ele também está num ambiente seguro, que ele não vai cair, tem muito espaço. O berço é muito espaçoso, ele fica perdido, ele não sabe, que a gente fala, se organizar. Então, o charutinho, o Swaddle, ele acaba organizando o bebê. Então, acho que seriam os top 3 aí do que eu vejo, do que normalmente acontece. Além, lógico, antes... precisa da avaliação do profissional, porque realmente às vezes tem alguma alteração, alguma pega errada, algum ganho de peso ineficaz, porque daí o bebê não está mamando direito e ele não está ganhando peso de uma forma adequada. Pode ter situações de refluxo, pode ter situações de alergia à proteína do leite de vaca, que a gente conversou aqui na última live. Então, sim, pode também ter algumas questões que não seja no normal, que precisam ser aprender a identificar o choro do seu bebê. O choro de fome, o choro de calor, o choro de sono. Porque tem criança que recebe tanto estímulo que ela está cansada e ela não consegue dormir. Então, existem vários tipos de choro.
O choro do cansaço, o choro da fome, o choro porque tá sujo, né? Porque faz cocô, xixi, a fraldinha tá ali recheada e precisa ser trocada, né? Então, existem várias formas de identificar. E isso, gente, é com o passar dos dias. Não adianta, porque nenhum bebê nasce com uma bula junto. E cada ser é um ser. Então, a gente vai descobrindo, e cada filho é de uma maneira também. Então, aquela mãe que não é marinheira de primeira viagem, né, como elas mesmas gostam de falar, e tem outros filhos, cada filho é de uma maneira. O que você fazia no seu primeiro filho, o teu segundo às vezes não gosta. Uhum. Então é uma descoberta e uma construção diária de relacionamento. A gente não constrói os nossos relacionamentos de amizade, de namoro, de casamento, de família. É uma relação. Você precisa descobrir o que a pessoa gosta e como é que ela gosta. Uhum. Só que a pessoa não sabe falar, ela só sabe chorar. Exatamente. E acho que o que tem que ficar de recado nessa live aqui também é, gente, não adianta, vocês podem procurar qualquer, assim, às vezes a gente vai num profissional, a gente ouve o que a gente não quer. Aí a gente vai mudando de profissional até a gente ouvir o que a gente quer. Então, assim, eu respeito muito a decisão das mães quando elas optam por inserir a chupeta, mas eu não posso mentir para vocês. Se falar assim, Cris, você incentiva o uso da chupeta? Não incentivo. Se eu já indiquei chupeta, eu já indiquei chupeta. Para bebê que eu achei que era necessário, eu acabei indicando. Bebê que, de repente, eu desmamei muito precoce, que eu achei que o bebê era... Eu desmamei não, né? Ele desmamou muito precoce, que ele precisou... Era um bebê sucador, não estava assim, organizando com isso. Então, assim, vou falar que eu nunca indiquei a chupeta. Com prescrição, com avaliação de um profissional, seja o pediatra, seja o enfermeiro que está acompanhando esse aleitamento materno, né, em conjunto com essa equipe toda aí, com o pediatra. Né? Então, as coisas precisam ser direcionadas de uma forma, não assim, simplesmente compra a chupeta, esteriliza e enfio na boca da criança. Nada contra a chupeta, mas, gente, existem outras e outras formas da gente avaliar o que está acontecendo, como a gente pode intervir no que está acontecendo, né? Não é ser ativista ou não da chupeta, mas... Agora eu tenho 2 regras que eu falo para a mãe quando existe essa decisão. 3 regras. Primeiro, não no primeiro mês. No primeiro mês de vida, te vira. Adaptação da amamentação. Te vira, vocês vão trocar de turno, vocês vão fazer qualquer coisa, mas chupeta no primeiro mês não dá. O risco de desmame é absurdo. Segunda regra, chupeta impacta na amamentação. Se você está assistindo e você for falar assim, mas o meu filho pegou a chupeta e não impactou na amamentação. Eu duvido que isso seja verdade. Pode ser que seu bebê não tenha desmamado. Isso é diferente. Agora, que impactar na amamentação, em ganho de peso, necessidade de complementação, momento de desmame, se foi com 4 ou 5 meses ou se foi com 2 ou 3 anos. Então, assim, eu duvido que essa alternativa seja totalmente verdadeira, que você inseriu a chupeta e que não impactou na amamentação. O que eu acredito que tenha acontecido. E o que é bom para E o que é bom para um não é bom para outro. Assim, gente, eu não sou contra a roda de conversa e grupos de mãe. Eu acho que é legal essa troca, mas tem que ser criterioso quando a gente escuta alguma coisa, porque um bebê é diferente do outro. Cada família existe de uma maneira, né? E as coisas, às vezes, olha, faz porque eu fiz e deu certo. Eu acho que precisa passar por uma avaliação, não é assim que funciona, né? Então, é muito válido, sim, grupos de mães que fazem trocas de experiências, rodas de conversa. Acho perfeito. Só que precisa ter discernimento no que você escuta e o que você toma como verdade
e ação em relação ao seu bebezinho. E a minha terceira regra é, da mesma forma que existiu um momento para entrar a chupeta, vai existir a hora de sair a chupeta. Porque depois fica, eu tenho experiência, é quase na família mesmo, né? Mais de 3 anos ainda com a chupeta. E daí sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo. E daí você vai depois tendo que lidar com toda a repercussão que isso pode trazer, né? Então tinha uma mãe que falou assim para mim, eu sempre falo isso, você já leu? Quando você comprou, você leu o que estava escrito? E as pessoas não leem, né? Uhum. Aí ela falou assim para mim, no maço de cigarro também tem lá, Ministério da Saúde adverte isso da câncer. Eu falei assim, só que existe uma única diferença entre isso aqui, a chupeta, e um maço de cigarro, uma carteira de cigarro. Aí ela ficou me olhando. Eu falei, a chupeta, o bebê não está pedindo para você enfiar na boca dele. Você enfia porque você achou que devia enfiar. E o cigarro, a pessoa já é adulta ou já tem raciocínio de saber que aquilo vai impactar na saúde dela, mas vai fumar porque quer. Uhum. É diferente. É diferente. Né? Exatamente. Então é complicado. É o que eu falo. A chupeta não acalma as crianças, acalma os pais. A mãe e o pai. A avó. Né? O problema é que as mães ganham isso já no pré-natal, né, Carlinha? Fica muito difícil, é muito enraizado. Eu entendo o lado delas, né? Cultural, mas a gente precisa. Bom, é o que eu te falei, né? Outro dia o pai estava preocupado que a criança não ia pegar a chupeta, se ele podia começar a dar. Graças a Deus. A partir da primeira semana. E ele falava, não, mas eu tô preocupado, não vai pegar, eu preciso que ele pegue. Posso começar a dar aqui na primeira semana? Não. Pelo amor de Deus. Quantas vezes você entra no quarto da maternidade, né? Eu vou lá fazer a avaliação logo que sobe lá para o alojamento conjunto e no decorrer dos dias, bebê com chupetão. Você entra no quarto, bebê com a chupeta. Que necessidade tem de enfiar a chupeta na boca da criança? Exatamente. Acabou de nascer. Acabou de nascer. É só para colonizar com bicho ruim de hospital, né? Acho que é isso que tem que fazer, né? Então tá joia, Carlinha. Aí, ó, 1 hora de conversa sobre como evitar a chupeta. Como fazer, né? Para acalmar essa criança. Como fazer para acabar, para não simplesmente falar assim, não, você não vai usar, lavo minhas mãos e não te dou nenhum repertório para você passar por esse período. Então, eu espero que tenha esclarecido para vocês, e se vocês tiverem qualquer experiência ou tiveram qualquer experiência com o uso da chupeta, depois conta pra gente. É sempre bom a gente compartilhar experiências, né, para a mãe ver que não Vou abrir uma caixinha. Contar, vou abrir uma caixinha. Perfeito. Vou abrir uma caixinha para a gente poder ouvir aí as experiências de quem inseriu a chupeta e em que momento impactou, porque como você mesmo disse, né, Cris? Em algum momento impactou. Exatamente, em algum momento impactou. Então tá joia, Carlinha. Vamos lá, agora é conteúdo diário aí no nosso canal e quinta-feira nós estamos de volta, né? Isso mesmo, é isso aí. Então tá joia, então. Beijo, Carlinha. Beijo, Tati. Até, Cris. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.